Oi, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um EBD. Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, eu quero pedir para que você pare tudo, curte aqui o nosso vídeo, já ativa o sininho e se prepara, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, muito importante, principalmente agora. Bom, a gente hoje está aqui com a Kátia Mendes. Ela é psicóloga e diretora do Núcleo de Integração. E ela vai aqui nos ajudar, né, para trazer esse tema. A gente tem também a Paula Freire, que muitos de vocês conhecem, que é médica e também vai nos auxiliar durante toda essa discussão. A gente tem aqui o nosso querido professor Ronaldo Duarte, que vem acompanhando a gente, né, todos os domingos pela manhã. E também, para quem não me conhece, meu nome é Sara, eu sou farmacêutica por profissão e a gente está aqui para falar sobre um tema que é bem delicado, é um assunto que a gente não pode negligenciar, que é suicídio, depressão e transtornos mentais. Então, gente, como a Sara acabou de falar agora, o tema é muito importante, só que a escolha veio dela. E a gente tem incentivado os jovens, adolescentes e toda a igreja para que faça a mesma coisa, tá? A gente fica muito feliz em saber que as pessoas têm participado e têm contribuído bastante. A gente quer realmente ouvir de vocês. Sara, o que levou você, o que motivou você a pensar sobre este tema? Bom, eu acho que o que mais me incentivou a gente discutir sobre isso é realmente a necessidade de se falar sobre esse tema, né? Não só na sociedade, mas principalmente dentro da igreja. Eu acho que ao longo desse último ano a gente teve um foco um pouco maior, né, em relação à nossa saúde mental. A gente viveu um tempo muito crítico, onde a gente ficou mais afastado, a gente teve restrições de lazer, a gente não pôde estar perto uns dos outros. E isso levantou, né, um tema sobre saúde mental de uma forma um pouco mais importante, mas isso é uma realidade mesmo antes da pandemia, né? Enquanto eu estava levantando as informações e estudando para a gente discutir aqui, eu vi que o nosso país, né, ele lidera o ranking em algumas questões, né, de doenças mentais, né, em questão de saúde mental. A gente ocupa o primeiro lugar em relação à ansiedade, por exemplo, e isso quer dizer que praticamente mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com isso. A gente está falando de uma única coisa, né? E acho que esse campo ele é muito plural, a gente vai dar uma discutida, existem muitas coisas, né? Não sou especialista, mas isso mostra para a gente que está muito próximo. Se a gente não passou por isso ainda, tem alguém do nosso lado que passou por isso. E, infelizmente, essas doenças, né, elas têm um estigma muito grande. E também lendo, né, sobre isso, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ele estava falando um pouco do perigo desse estigma, né? E o estigma é gerado quando a gente não fala sobre isso. E como a igreja, às vezes, contribui para que a gente tenha um estigma ruim em relação às doenças mentais, né? As coisas que a gente passa. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, né? Eu acho que quando a gente não discute sobre isso, a gente leva a desinformação, a gente leva a desassistência das pessoas que realmente precisam ser tratadas por isso, e a gente também não dá a devida atenção, né? Até teve uma pesquisa da Lifeway Research, se eu não me engano, que eles entrevistaram 1.000 pastores para perguntar se eles falavam sobre isso diariamente nas suas igrejas e tudo mais. E 66% deles falaram que não, né? Que não abordavam esse assunto. E por muitas vezes isso é um tema muito tabu na nossa igreja, né? Assim, não na nossa igreja, não digo CJV, mas eu digo a igreja como um todo. E que a gente realmente precisa falar, a gente precisa desmistificar isso. Então, até para deixar um versículo que ficou muito na minha cabeça quando eu estava lendo sobre isso, que fala que a gente deve amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com a nossa mente, com o nosso entendimento. Então, assim, a gente precisa dar a devida atenção para a nossa mente também. A gente acaba focando mais no coração e na alma, mas existe uma terceira coisa, né? Que ela precisa ter a sua devida atenção. Então, por isso que eu sugeri esse tema, ainda mais agora, que é um mês que a gente tira para falar sobre isso, para que a gente comece a tirar esse estigma negativo e a gente comece realmente a cuidar da nossa mente, a falar sobre isso e a instruir as pessoas melhor, né, em relação ao que elas devem fazer, né, quando elas se encontram numa situação assim. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente passar para o Ronaldo, para a Paula, em relação ao porquê que o tema suicídio e das doenças mentais eles são tão importantes para serem abordados aqui na igreja e na EBD também.
Assim, a Sara falou um pouco no início, né, da importância do tema, vários números alarmantes aí que a gente tem, quem lê um pouquinho, né, vê na internet, vê no jornal, como os números são grandes, e se a gente está pensando na sociedade em si, a igreja faz parte da sociedade, né, então esses números também estão dentro das igrejas, e às vezes a gente não discute muito isso dentro do nosso meio, né, no meio cristão, mas se a gente pensa nesses números são tão importantes, isso tem que ser importante para a igreja e para o meio cristão também, não só para a sociedade em geral, né? E uma vez eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes, não sei se todo mundo conhece, mas eu achei interessante uma fala dele numa pregação, que ele fala que depressão, né, transtornos mentais e outros que a gente também vai citar aqui, a gente trata com remédio, a gente trata com terapia e trata com fé. Então, a gente tem que saber a importância da igreja, né, da fé, mas também saber da importância de profissionais, né, que estudam, que trabalham na área, e é todo um conjunto, né, é todo um conjunto de meios, de pessoas, de profissionais que vão ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento, né. E uma provocação, assim, que eu vou fazer logo no início, antes do tio Ronaldo aí começar a falar, é que tem algumas pessoas que acham que todos os problemas, né, as doenças mentais, né, é, a gente a gente não valoriza muito, né? Eu acho que é falta de fé, acho que é apenas uma falta de Deus, uma falta de poder, uma falta de leitura bíblica, uma falta de O oração, diabo. isso, do diabo, né? E uma provocação que eu queria fazer, assim, para todo mundo, né, para a igreja, é que se alguém chega para você, né, e fala que está com uma dor no peito, você manda ele ir no cardiologista, né? Se alguém chega para você e fala que está com uma dor na barriga, né, não está entendendo o que está acontecendo, está passando mal, ele vai numa emergência, né, ele vai procurar um médico, quebrou o pé, ele vai no ortopedista. E por que se a pessoa chega com uma queixa, né, de uma tristeza profunda, de uma ansiedade, por que a gente também não auxilia essa pessoa a procurar ajuda com um psicólogo, né, com um psiquiatra algumas vezes? Por que a gente também não tem essa referência, né? Por que a gente põe tantos limites, tantas dificuldades em a pessoa em procurar ajuda, né? Então, acho que é só uma provocação aí para a gente fazer, por que a gente trata tanto o nosso cérebro como algo diferente do nosso corpo, né? Quando, na verdade, ele tem que ser valorizado também como qualquer outra parte do nosso corpo. Então, vamos começar essa discussão. Já foi uma boa provocação, né, Paula? Só colocaria aí que a gente não deve separar nem a mente do corpo, né? Essa já é uma primeira forma de ver que acaba causando muitos equívocos, né? Porque nós somos inteiros e a gente precisa ser visto e lidar dessa forma, inteiros, né? Separando, não. Porque senão o corpo tem uma ênfase maior, né? E a mente menor, e assim, a primeira situação aí a gente se vê como um todo, né? Essa fragmentação, ela é muito danosa, né? Então, só para ter o gancho aí na sua fala, na provocação que você fez. Isso. Obrigada, pessoal, já pela colocação de vocês. Acho que a gente vai ter muito que conversar. E eu queria trazer essa pergunta agora para o Ronaldo, com uma perspectiva bíblica, né, em relação a qual deve ser o papel da igreja, né? A gente discutiu algumas coisas aqui. Por que geralmente a igreja não fala isso? A gente também já falou um pouco, mas eu queria saber da sua opinião. E por que essas doenças mentais elas são tão subestimadas na igreja, né? E taxadas, como a Paulinha falou no início, em relação à falta de fé, à falta de Deus, você colocou, né, a questão do diabo. Então, assim, qual é a perspectiva bíblica que a gente pode trazer para esse tema em relação a essas perguntas? Exato. Primeiro é deixar claro, uma vez eu cheguei a citar isso aqui, se não me engano, numa outra aula que eu falei aí, contribuí sobre isso, questão se não me engano, foi do aborto. Eu falei, assim como a Bíblia não fala de aborto, também não fala de suicídio. Você não vê a Bíblia teologizando, dogmatizando acerca do suicídio. Mas tem suicídio na Bíblia, a gente sabe disso. Diversas são as causas que levaram alguns, até heróis, no caso foi o caso de Saul, que era um herói para eles naquela época, cometer o suicídio. Agora, nos dias de hoje, principalmente em pleno século XXI, a gente tem dificuldade para tratar disso ainda, é óbvio que para nós revela um atraso muito grande.
Agora, posso dizer para vocês que isso tem mudado, tá? A gente sabe disso, que as igrejas estão discutindo mais isso. Um exemplo, nós estamos aqui agora discutindo, falando sobre isso. Coisa que no passado, a Kátia, como psicóloga, sabe, pode trazer para a gente essa, né, essa confirmação de que era muito difícil alguém procurar um psicólogo porque ele tinha depressão. Aliás, nem era diagnosticado com depressão, porque a família simplesmente não tratava. A gente sabe perfeitamente disso. E a pessoa sofria e sofria pra caramba. Agora, em resposta à tua pergunta, Sara, existe uma palavra muito clara que vai definir isso aí, que é o tabu. Ainda há muito preconceito para se tratar não só deste assunto, como de diversos outros assuntos. E a escola dominical, como a gente vem tratando dessa forma, é para quebrar tabus, porque a gente tem trazido temas que são relevantes, mas que, ao mesmo tempo, ainda encontram-se na categoria de preconceito para ser tratado pela igreja. Ou então, eu costumo dizer, está lá naquele arquivo Deuteronômio 29, que a gente sabe, as coisas reveladas são para o homem, as não reveladas são para Deus. Então, aquilo que eu acho que tem dificuldade para eu tratar, eu jogo ali, criei um arquivo, Deuteronômio 29, ponho tudo ali. Então, de vez em quando, é interessante a gente poder abrir o arquivo, desarquivar e puxar de lá alguns pontos difíceis que ficaram arquivados muitos anos, séculos e séculos, para poder discutir. Se não fizéssemos isso, não haveria reforma no passado. Martinho Lutero lutou, ele desarquivou vários processos que estavam em Deuteronômio 29, para poder lutar contra uma força poderosa que era o humanismo na época, e sabe muito bem, ainda medieval. Agora, é sobretudo tabu. Agora, como que a igreja deve tratar esses casos? Sobretudo, a gente sabe que é o acolhimento. O acolhimento é a palavra-chave. Era a maneira como Jesus tratava os seus, que ele chama até de pequeninos. Jesus tinha uma maneira muito carinhosa para tratar acerca das pessoas, seja fossem elas doentes, da doença da alma. Imagine quanta doença da alma havia naquele período. Uma nação subjugada a um império, né? E havia, inclusive, muitos suicídios. A Bíblia não fala disso, que evidentemente não é o propósito durante o ministério sendo narrado pelos evangelhos, a propósito não é esse, mas historicamente a gente sabe que durante o poder do império sobre Israel havia muito suicídio, e o que é muito comum haver quando um povo está sendo subjugado por outro. Agora, eu queria mostrar para vocês na Bíblia que isso era uma realidade vivida pelo povo de Deus, por aqueles que, de fato, eram considerados mais fiéis. Nós temos no Salmo, alguns salmos revelam isso. Aliás, o salmista, eles fazem isso de uma maneira muito bela, porque eles eram poetas, evidentemente, e descreviam a sua luta, a sua batalha interna de uma maneira poética e até mesmo de uma maneira muito clara ao mesmo tempo. Você tem, então, o Salmo 88, que talvez seja o salmo mais sombrio de todos os salmos. Você tem aí o verso 3, que diz assim: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem que não tem força alguma. Quer dizer, essa era a consideração das pessoas em relação a ele. Uma pessoa tomada, provavelmente, por uma profunda depressão e angústia. Quem sabe também ansiedade. Né? E você tem ainda agora, tem uma coisa legal nesse salmista. Ele só encontrava consolo em Deus, porque ele abre o salmo falando assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Ele só encontrava refúgio em Deus. Uma coisa, Sara, Paula, que você falou, que hoje nós podemos contar com profissionais, você citou aí, tanto a terapia psicológica como, né, provavelmente também um psiquiatra, se for o caso. Agora, você imagine pessoas dessa época que não tinham isso. Eles tinham a interpretação para a situação deles como essa aqui, que deram para eles. Sou contado como aqueles que estão a caminho da morte. Tamanho era o desprezo que a sociedade tinha acerca deles. Eram pessoas desprezadas, porque talvez se fechavam no seu mundinho e não tinha como expressar melhor do que isso. Então, nós hoje temos, olha a grande diferença, como nós somos beneficiados. Mas é interessante que eu separei o verso 9 para mostrar para vocês que ele não desistia de Deus, muito embora ele vá responsabilizar Deus pelo seu sofrimento, porque essa era a maneira de interpretação também do mundo antigo. Deus, como soberano, ele não só era responsável pelos males, não só responsável pelas bênçãos que nós tínhamos, mas também responsável pelos males. Era a interpretação do mundo antigo. Diz assim o verso 9: os meus olhos
desfalecem de aflição, dia após dia, diz ele aqui, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Portanto, diante de tanto sofrimento, e ele responsabilizando Deus, e ainda assim, ele não desistia de Deus. Ele fala que dia a dia ele clamava a Deus. E eu queria também mostrar para vocês o Salmo 39, já um salmo de Davi, onde ele coloca uma coisa muito interessante. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem. O que aconteceu com ele? E a minha dor se agravou. Eu estou lendo trechos aqui, viu, Kátia, você que entende bem disso, né, como psicóloga, um dos aspectos que mais acontece com a pessoa, uma das características, né, uma pessoa que sofre de depressão, é exatamente ela ficar calada. Então, o silêncio, ele é, sabe, adoecedor em qualquer situação. O que não fala, que a minha dor se agravou, que não fala, se não se fala sobre isso, adoece, seja de que forma for. Então, quando você cala, né, é o sigilo, não fala sobre isso, olha, cala a boca, não faz isso, não faz aquilo, não sente, não chora, não expressa. Isso é já, sabe, de antemão, alguma coisa que vai gerar essa doença, seja ela qual for. Exato. E ele fala interessante, enquanto me calei acerca do bem. Ou seja, tem muitas coisas boas para a pessoa falar. Uma pessoa que sofre desse transtorno, aliás, vem muita coisa ruim na cabeça dela. É muito comum que a gente, quando está passando por isso, acontece exatamente esse tipo de coisa. Mas ele se calou até acerca de coisas boas que ele podia falar. Então, a primeira coisa que a gente deve dar orientação, a Kátia daqui a pouquinho vai falar para a gente, fale de coisas boas. Eu me lembro que em Lamentações, capítulo 3, fala sobre isso, viu? Né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Coisas boas. Nutra o seu coração, a sua mente de coisas boas. Traga sempre à memória aquilo que você fez de bom, aquilo que é de bom em você, aquilo que Deus tem feito de bom na tua vida. Sobre Deus, sim, mas uma coisa que a gente precisa pensar, e que isso que você falou, Ronaldo, é muito frequente, né? A gente geralmente quer falar coisas para que, assim, a pessoa se sinta melhor. Aí, olha, não pensa nisso, não fica pensando nessas coisas, não, tem coisas melhores na vida. Quando a gente faz isso na realidade, a gente não está dando valor ao que a pessoa está falando, ou ao que ela sente. É o que de melhor a gente acha que pode ser feito, né? Só que na prática isso não é uma coisa que funcione bem. Entende? Deus vai dar esse consolo sempre, mas isso não significa que a gente não sofra, que não vivencie coisas assim, né? Teremos, sabe, aflições nesse mundo, né? É isso. Agora, quando a gente nega, e eu acho que isso não é uma coisa fácil, eu sei, né? Quando a gente fala algo assim, olha, não fica assim, não precisa, você tem tantas coisas boas na sua vida, olha para isso, olha para aquilo. Na realidade, isso não faz eco com o que a pessoa está sentindo. Não seremos nessa hora, assim, não seremos empáticos, porque a gente não está conseguindo perceber que não é isso que ela vive. Então, o primeiro passo é você saber, olha, eu sei que não está fácil para você, porque aí você consegue chegar até ela. Entende? Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente lida de uma forma como a gente acha que vai funcionar melhor, mas na realidade não é assim, porque quase sempre é assim mesmo. A gente tende, né, assim, a pensar de fora que é assim. Não, vou colocar essa pessoa para cima, né? Vou mostrar ela que tem tantas coisas outras boas e assim, mais do que isso até, né? Tem momentos que a gente diz assim, olha, não é tanto assim. Isso é péssimo, tá? Porque aí você realmente não dá valor ao que ela está sentindo. Você tira esse valor, porque é como se você estivesse falando, não é tanto assim. Você está, sabe, assim, você está fazendo uma tempestade em copo d'água, não é bem assim, e não é isso. Para ela, realmente, a gente não tem como, de fora, sabe, dimensionar aquela dor. A gente precisa saber que, bom, tá doendo, então nós vamos estar aqui do seu lado, nesta dor, mas não dizer que não tem a dor ou que a dor é menor ou maior. Uma outra coisa também é que, assim, muitas vezes a gente tende
a colocar situações, olha, mas tem tanta gente, como se fosse assim, mas tem tanta gente passando por coisa muito pior, isso é a pior coisa que pode ser feita, tá? Porque, mais uma vez, você tira o valor daquilo que ela está sentindo. Então, ou seja, o que você fala para ela? Você não tinha, assim, sabe, o direito de estar sentindo dessa maneira. E aí vai vir culpa, tem uma sequência de coisas aí, né? Porque tem um ciclo. Quanto mais ela sente que as pessoas não conseguem valorizar, não é de dar valor para fazer um valor acima, não é uma coisa de você falar, nossa, mas que coisa, não é isso, né? É dar valor na medida que ela sente. Se ela diz, está doendo muito, você não pode dizer, não, não está, nem não, é muito mais do que isso. Não, então tá, então está. Entenderam? Então, assim, é uma coisa que eu acho que na forma como a gente lida, é uma coisa que eu acho que é fundamental, né? A gente ter, assim, sabe, empatia na medida que a pessoa traz. Olha, não está fácil mesmo, né? Mas nós estamos aqui juntos, tá? Então, assim, seria isso. Eu só dei essa pausa, Ronaldo, porque é uma coisa que você falou e que é muito A questão frequente, da né? fala, sim. Questão da fala. Muito frequente e não é uma boa forma, porque tem isso, né? Tem esse ponto aí, de você dar valor ao que a pessoa está sentindo. Respeitar Exato. o que ela sente, na medida que ela sente. Incentivar Nem mais, que nem ela menos. fale, né? Incentivar que ela fale, realmente. Mas ela só A vai pessoa fica se falar fechando no mundinho se dela. você demonstrar que você entende. Se você desvalorizar, ela não vai falar. Porque ela vai se achar mal, ela vai ficar com culpa, ela vai se achar como se ela não pudesse sentir daquela maneira. Como se ela não estivesse certa. Entendi. Então a gente viu aqui a importância, e Davi coloca isso, enquanto ele se calou, inclusive no Salmo 51 também ele fala que enquanto ele se calou, envelheceram-se os ossos dele. Isso ele falava, inclusive, em relação a Deus, né? Quer dizer, ele se sentiu pecador, e às vezes, né, Kátia, as pessoas que passam por isso se sentem pecadoras, às vezes. Né? Tem isso também, né? É pela mesma Na linha, igreja, vem a pelo menos na culpa, né? igreja é assim. Talvez na igreja é assim. É aquela A questão da culpa. falta de fé, né? Que tem muito. Se você está assim, alguma coisa você fez. Exatamente Exato. isso, né? Porque aí Exatamente. você coloca a culpa em jogo. E aí você não tem esse direito, você que não está certo, é um erro seu. E aí isso faz com que a pessoa se feche cada vez mais. Não vai falar, né? Que ela não está certa, a culpa é dela, então ela não fala. E quanto mais ela cala, mais sozinha ela se sente, mas não fazendo parte ela se sente e fica mais grave. Então eu gosto sempre de dar um passo atrás, né, quando a gente começa assim a falar sobre algum tema, saber como é que essa coisa se forma, que às vezes a gente fala muito sobre essa sintomatologia só, né, mas não fala do que acontece antes. E eu gosto bastante disso, sabe, da prevenção, né, como é que se chegou a esse ponto? A gente precisa voltar para saber o que fazer para que não chegue lá. Entende? Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa de ser falada, e eu acho que foi assim, falar sobre esse tema é ótimo, né? Em qualquer lugar, muito mais nesse meio que muitas vezes tem, de fato, esse, sabe, tabu grande, né? Por conta, eu penso, dessa vulnerabilidade. Porque é como se tivéssemos que ser fortes o tempo inteiro, né? Tudo estar bem, muito sorridentes, tudo em paz, é a paz, é como se a gente não pudesse ser vulnerável, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Acho que por isso não se trata muito sobre esse tema, porque você tem que falar sobre a sua fragilidade nessa hora. E ninguém quer falar sobre isso, né? Todo mundo quer falar que está bem, a vida está ótima, está tudo funcionando super bem. Tipo, Facebook, não, né? Senão a gente fala quantos anos tem, né, Ronald? Instagram. Então, é a vida vitrine. E quando a gente precisa lidar com o que não é vitrine, com o nosso mal-estar, com as nossas dores, com esse sofrimento, com essa vulnerabilidade, muitas vezes não se suporta. E aí vem as outras situações, né?
O transtorno mental, ele se forma muito por aí. Então, eu gosto disso, da gente pensar no antes, de como é que a coisa se forma. Porque, às vezes, a gente faz parte da formação e não sabe. Quando a gente bota uma pessoa de lado, não presta atenção, não conversa, ela não faz parte do grupo, ela está à parte. A gente está, sim, sabe, colaborando para que ali talvez um transtorno mental se forme. Eu acho isso bem sério. Quanto mais enquanto igreja, né? Porque a gente fala sobre esse, sabe, acolhimento, né? E muitas vezes nós sabemos que não funciona bem assim. Então, saber como se forma, talvez, nos coloque nessa posição mais, assim, sabe, responsáveis diante disso, né? Não só tratar o que acontece no final, mas tá fazendo parte desde antes. Exato. E uma coisa que, já que você enfatizou, a gente acabou vendo na Bíblia, e você falou a questão a gente está ainda tratando da questão da igreja, talvez eu acredito que seja um sofrimento muito maior para aquele que participa de uma comunidade, a gente sabe muito bem disso, às vezes eu penso nisso, viu? Uma pessoa que sofre esse transtorno, sendo ele crente, crente em Deus, eu acho que o sofrimento é duplo. Com uma pessoa que não tem tal consciência, né, ele goza ainda da prerrogativa de inocência em relação à palavra, ele não conhece a Bíblia, então ele tem essa prerrogativa em uma prerrogativa que vai ser positiva para ele, mas para a gente que conhece, então a pessoa entra nessa luta, porque eu quero inclusive, trazer também a memória aqui, né, como eu falei da palavra memória, o salmista do Salmo 42, ele fala assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Eu acredito que isso aqui seja uma experiência de alguém que está numa depressão profunda. As minhas lágrimas, ou até menos que isso, né, Kátia? Ou numa tristeza profunda, né? Que também se confunde muito. A tristeza, o luto, né? Não pode estar dissociado da Bíblia, a meu ver, tá? Que nós somos inteiros. Eu volto, né, assim, a falar. Essa separação, ela não pode ser feita. Espiritual de um lado, mental de outro, fisiológico do outro. Não, nós somos inteiros. Então, a gente precisa, eu penso, ter esse ponto de vista, né? A gente parte daí. Somos assim, sabe? Relacionais, o tempo inteiro. Então, toda causa de doença mental tem relação. Não tem a doença, né? A doença, ela se forma, tá? Inclusive, assim, gente, olha, transtorno significa conjunto de sintomas. Transtorno mental, conjunto de sintomas que afetam a vida, tá? A maneira como você pensa, a maneira como você sente, a maneira como você vive, afeta tudo. Então, assim, a gente precisa ter isso claro, né? Não é uma coisa solta, é um conjunto de sintomas e que, assim, você vê esse prejuízo na sua vida como um todo. E aí, ele afeta tudo, afeta seu corpo, afeta a sua mente, afeta tudo, né? Então, a gente precisa ter isso claro. E esse ponto de que o crente, eu acho que isso é uma coisa fundamental, gente. O crente não pode ter adoecimentos de alma, né? Ou de mente, como vocês queiram. Isso não existe, né? Porque nós somos humanos. E pós-queda, ou seja, é tudo disfuncional, né? Tudo ficou desequilibrado com a queda. Então, a gente vai viver isso a vida toda, disfunções. E esses transtornos mentais, eles são disfuncionamentos. Você não funciona bem. É um somatório, né, de sintomas ou então sinais de que algo não está bem, não está funcionando bem. Entende? Então, aí você tem que pensar isso na família, nas relações que você tem, na sua vida. As coisas não funcionam bem. A gente falou sobre essa questão de ficar triste, né? Não sei se é para falar, eu vou continuar falando, vocês me cortem qualquer coisa, tá? Hoje, o que acontece? A gente vive numa sociedade que cobra muito perfeição, né? Performance, a perfeição, você não pode errar, você tem que funcionar bem, você tem que ser o melhor, o mais perfeito, e isso está gerando, principalmente nos mais jovens, né, um bug, como eles falam, né,
porque não dá para você sustentar isso. Entende? Então, o que acontece? Perde o sentido, né? Porque se você não consegue sustentar, se eu não consigo ser aquela pessoa ali que todo mundo está vendo e está dando like, sabe, curtindo, eu não sou mais. Então eu morro, porque eu não tenho mais função na vida nenhuma. Não há mais, assim, sabe, propósito na sua vida, a não ser você funcionar muito bem. Então, eu acho que, assim, hoje a gente não consegue lidar muito bem com essa questão de vulnerabilidade, fragilidade, ficar triste, sofrimento. Então, às vezes você fica muito triste porque as coisas não estão bem, como foi o que aconteceu agora, né? A gente viveu 1 ano e meio aí de uma situação de uma, sabe, catástrofe e que trouxe muitas coisas. Então, você pode ficar muito triste, você pode você pode ficar depressivo, tá? Que você é como se você você passa por algum período mais quieto, que você quer ficar só, que você está muito pensativo, sabe, reflexivo, às vezes nas mudanças, quando se casa, ou quando tem tem algum momento na vida que você precisa ficar mais só. Ou você pode ter depressão, que é um luto que não acaba, como se fosse um luto assim, sabe, estendido, né? E é uma coisa primitiva, você volta a uma situação que você desapega de tudo, você desapega sensorialmente, o cheiro não é mais o mesmo, a cor não é mais a mesma, você não vê as coisas da mesma forma, entende? Então, isso a gente não está falando da mesma coisa, né? Então, às vezes a gente trata isso assim, se você tem, por exemplo, né, alguma perda, ou de morte, ou você se separou, ou qualquer coisa assim, você tem um luto. Depressão, não. Tá? Se isso continua por 1 ano, 2 anos, aí você entrou nesse vale que eu chamo. Eu gosto muito de fazer, que eu acho que fica fácil, né? Às vezes, assim, para a gente poder visualizar, né? A depressão é mais ou menos assim: você está aqui, sabe, caminhando, de repente tem um vale. E aí você cai nesse vale, e a sensação de queda é a sensação de que você não consegue se segurar mais em lugar nenhum. Você está caindo, está ficando mais... tudo está ficando, sabe, nublado, porque você vai perdendo a luz, né? Aqui tinha luz. Aqui você caiu, você vai começando a não ver mais luz, você se sente solto, não consegue se segurar mais, e a sensação é de queda. Muita gente me fala isso, né? A sensação de queda, de estar perdendo, já não está vendo mais nada da mesma forma, está ficando tudo muito nublado, cinza, todo mundo fala no cinza, né? Porque não tem mais uma cor, e aí você vai caindo, tá? Se você consegue uma saída, se você conseguiu na queda se segurar e começar a subir, você está passando por uma fase depressiva, mas você foi e você está saindo. Se você continua caindo e você chega no fundo e não consegue sair mais, você está em depressão, né? Assim, depressão significa força para baixo, tá? Então, é isso. E assim, muitas vezes, para a subida, você precisa de mãos que estejam ali, né, ajudando você na subida. Quem vai subir vai ser você, sempre. Mas precisa de mãos, né? E assim, a gente precisa ser essas mãos. Entende? Então, eu acho que assim, a mim, pelo menos, ajuda muito pensar nisso, né? Porque fica fácil para você ver muitas vezes, né? Agora, às vezes, se você não vê uma saída, e isso também é uma coisa que assim acontece muito, se não conseguir ver saída nunca, acaba. Suicídio é um ato, gente, desesperado. Nunca é um ato tranquilo, deliberado, mesmo que a pessoa não se jogue, né? Mas é um ato desesperado, é como se fosse, olha, olhei para um lado, olhei para o outro, não tem saída, não tem jeito, não tem ninguém aqui, não tem sentido, não tem valor, não tem, sabe, propósito nenhum mais na vida, acabou para mim. Assim, eu escutei muitas vezes isso, então, não é fácil, né? Assim, assim, quando você ouve isso de uma pessoa jovem, 15 anos, sabe, 16 anos, não é fácil,
mas é fato. E a fala é: não tem sentido, não tem futuro para mim, não tenho nada, mesmo com a família, tá? Não estou falando de pessoas que não têm família, que têm uma situação financeira, não é isso. É uma sensação de estar sozinho. E a fala, gente, é essa, assim: não tem sentido, não tem futuro nenhum para mim, acabou aqui. Então, assim, o suicídio é um ato completamente desesperado. E como na depressão o maior sentimento é de desamparo, o suicídio vem nessa esteira, né? Eu tô, sabe, desamparado, né? Não tem nada, e aí não consigo ver mais nada, saída nenhuma, e aí é o fim. Agora, nunca é um ato é, calmo, assim, sabe, consciente. Não, é um ato realmente desesperado. Não é fácil. Eu quis vir falar hoje sobre esse tema, até porque eu acho que a gente precisa estar mais atento e, sabe, consciente do papel que a gente tem, não o papel, como eu falei, no finalzinho da situação, não, mas o papel desde sempre, sabe? De ver quem está fora do grupo, quem está se sentindo sozinho, quem você olha assim, sabe, na igreja, e não conversa com ninguém, tá quieto, e aí da gente colocar essas pessoas dentro de algum grupo, porque assim, qual é a maior dor que se tem? Não fazer parte de nada, que é exatamente a base do que eu estou falando, né? Quando eles não se sentem, quando nós que somos seres, assim, somos seres desde sempre, assim, sabe, relacionais, né? E a gente precisa disso, da relação. E por isso a dor muito grande nesse momento que a gente teve agora, de ficar só, né? Porque, assim, a solidão, ela é completamente adoecedora, que nós não fomos feitos para isso, né? Então, quando uma pessoa se sente só, e só, pode estar com um monte de gente perto, mas ela não tem nenhum, ela não sente nenhum tipo de conexão, ela não se sente fazendo parte de nada, ela não tem, sabe, propósito nenhum, ela morre, seja fisicamente ou de outras formas aí. Então, eu acho que Morre esse por papo dentro, né? nosso é fundamental. Ela morre, ela fica sem vida. Emocionalmente, ela morre, né? Ela murcha. Então, a gente realmente precisa, né, uns dos outros. Esse é o fato. Acho que essa tem que ser a nossa ênfase, enquanto, assim, sabe, comunidade, né? De corpo mesmo. Porque, às vezes, uma parte do nosso corpo está lá solta. E a gente não está Sim. nem percebendo, né? E é muito comum a gente falar sobre isso, né? Grupinhos na igreja. Vamos entrar nesse tema porque realmente isso é uma realidade. E quão difícil é o grupinho permitir que alguém entre de fora. Uhum. E é comum a gente ver pessoas muito caladinhas no cantinho dela. A gente até classifica essas pessoas. Pode até ser, se você parar para perceber, você vai lembrar de alguns que você vê na igreja, está lá no cantinho dela. Uhum. E ela, por si só, tem dificuldade. Ou eu vou até lá, né, com a minha empatia, e tento resgatá-la daquele mundinho, inserindo-a no contexto de que venha a ser comunidade, ou aquela Uhum. pessoa vai morrendo por dentro. Pode não cometer um suicídio fisicamente, atentar contra a sua própria vida, mas ela vai morrendo por dentro. Isso. Eu escutei de um menino de 18 anos, né? Uma coisa que me marcou bastante. Foi até semana passada. Ele me falou o seguinte: ele é uma pessoa, assim, muito solitária, né? Tá na faculdade, mas não faz parte de nada, sabe? Assim, de nenhuma turma, né? E ele me falou o seguinte: são três palavras tão simples, mas eu não sei como é que as pessoas têm muita dificuldade de falar. Como você está? Você pensa, quando ele começou, sabe, a falar, eu pensei que ele fosse falar alguma coisa com, sei lá, sabe, eu te amo, né? Mas não foi. Realmente é muito simples, né? E aí eu parei para pensar logo após, né? E eu falei, de fato, né? Você se encontra com as pessoas, tudo, mas você não quer saber como é que ela está, de fato, muitas vezes, né?
não se importa com o que está acontecendo com ela, entende? E às vezes ali está uma pessoa sofrendo muito, prestes a, sabe, desistir, e a gente não está vendo. Acho que isso esbarra também um problema da nossa sociedade, né? Que é a falta de tempo, né? A correria, porque eu acho que você prestar atenção no outro e ter tempo de ouvi-lo é algo que você tem que se dedicar, né? Não é algo simples, não é aquela pergunta automática com a resposta automática, é gastar tempo Sim, cuidando de pessoas, né? Se importando exatamente. com elas. E a gente vive um tempo que, com a correria, com as preocupações, às vezes a gente não se dedica tanto a isso, né? É um alerta para a Uhum, gente também. sim. Mas aí é uma prática do que a gente prega, né? A questão Exatamente. é essa, porque o que acontece, Paula, e eu acho que isso é uma coisa fundamental mesmo, né? A prática disso que a gente fala, né? Porque você mostra a Cristo pelo que você faz. Se a gente não faz, a gente só fala, e tem alguma coisa que não está certa, né? Então, acho que isso, assim, esse ponto, né, da gente estar, sabe, consciente da época que a gente vive e da gente não fazer parte, porque a gente vai na ciranda da época, né? Como é que é essa época hoje, assim, sabe, pós-moderna, né? Extremamente, assim, sabe, individualista, né? A gente é levado para isso, porque isso faz parte da nossa época. É, é, nós somos o centro, né? O homem passa a ser o centro, né? Que faz parte da nossa época. Então, cada um por si, né? É muita fragmentação. As pessoas estão, assim, fragmentadas, cada um na sua casa, cada um na sua vida, né? Esse pertencimento, sabe, comunitário, ele se perde muito, cada um na sua, é como se fossem átomos, né, somos átomos agora, sabe, atomizante isso, então a gente não se dá conta do que está acontecendo, porque meu prazer, minha vida, meu corpo, minhas regras, né, e eu, então a gente vai se distanciando da questão do outro, do, sabe, comunitário, do nós. E eu acho que esse é o ponto central nessa história toda. E aí todo mundo adoece muito, porque não se tem vínculo, gente. O que acontece, eu hoje, né, falaria para vocês sem medo, assim, até dentro da, assim, do que eu vivo, sabe, na prática, que assim, o adoecimento está sendo por conta de não se ter vínculos. Os vínculos são muito frágeis, são muito líquidos, né, para falar do Bauman aí, e você não se sente mais ligado a nada, a ninguém e nem a nada. Tudo é muito, hoje eu tenho, amanhã eu não, né? Você não quer falar com a pessoa, você deleta ela, você bloqueia ela e fica tudo certo, né? Você não se conecta mais, você não olha mais no olho. Então, a nossa perda está sendo, a nossa perda está sendo muito grande aí. E aí a doença começa a aumentar. Assim, as crianças hoje, né? Para até falar um pouquinho sobre isso, como eu falei, né? Eu já estou nessa área há bastante tempo. Então, eu peguei crianças já assim há muitos anos atrás e eu não escutava falar o que eu escuto hoje de crianças de 8 anos, tá? Não estou falando de 12, não, estou falando de 8, que falam assim, que tédio, ai, que saco essa vida. Nossa, Kátia, mas que vida sem graça. 8 anos, entende? Então, é isso que está na base dessa história. Por quê? Tem que ir para a escola, tem que tirar notas boas, tem que, não vive, não tem mais o jogo, a brincadeira, as pessoas, assim, sabe, interações, e é isso que está causando essa doença toda desde muito cedo, entende? Então, a gente precisa, a meu ver, e é bom, porque eu acho que os pais vão estar também, sabe, escutando, porque a gente precisa realmente ficar mais atento quanto a isso, que a gente não está mais vivendo essa experiência, né? E aí, assim, as crianças estão sofrendo muito, porque, como eu falei, elas não brincam, né? Elas têm uma vida, assim, elas têm uma agenda muito cheia, né? E não brincam mais, e para elas tudo é muito chato, tudo é muito, quer dizer, assim, quando você ouve uma criança de 8 anos falar que está com tédio, né?
tédio existencial. Teve um que me falou exatamente isso, tá, gente? Eu tô com tédio existencial. Eu falei, não, não é possível que eu tá com tédio existencial. Mas é. Tá? Então, é isso que a gente está vivendo hoje. Se a gente não se vincular de fato, não mudar, se nós não formos mais, digamos assim, olha, se nós não formos mais humanos, né, no sentido de, sabe, vivências e a gente poder sofrer, a gente poder chorar sem achar que isso não vai ser, não, que não vamos ficar bem na fita, que não vai ser legal, porque o crente, vou ficar aqui, né, falando que eu sofro pra caramba. Não, não pode, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto central aí, e a causa de muita doença, assim, das pessoas adoecerem demais. Em síntese, né, seria a falta de vínculo real, tá? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa realmente parar e, sabe, pensar, cada um dentro do seu nicho, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar bastante nisso. Deixa eu fazer uma provocação do que aquilo que a gente ouve constantemente. Acho que você vai poder desmistificar isso para a gente. Não que eu pense assim, mas é uma frase muito comum. Já que você tocou no suicídio, é bom que a gente entre, né? Mais, talvez, quem sabe, mais profundamente sobre esse tema. Tem pessoas que são predispostas a cometerem suicídio. Você acha isso real? Não. Predisposição a suicídio, não. Tem situações que predispõem esse suicídio. E claro que tem uma característica, né? Às vezes a pessoa já é mais para dentro, depressiva, já não fala, entende? Já tem uma característica, não assim, não é uma predisposição a, ela pode ter uma característica mais fechada, mais não falar o que está sentindo. Então, ela pode ser uma pessoa, mas a gente não há regra para isso, tá? A gente não pode dizer, não é, sabe, matemática isso, né? A gente precisa ir vendo, assim, a formação. O que é bastante claro é que a coisa se forma. Ninguém é suicida, se torna, tá? É como se fosse o seguinte, você vai caminhando, né? E não vai vendo sentido, e tem um momento, um ato que um ato pode acontecer, mas é sempre assim, uma coisa que se forma, não tem aquela pessoa suicida, né? Isso não. Então, existem, pelo menos, estou fazendo uma pergunta até que está separada para a gente mesmo, né? Existem algumas doenças que se predispõem a isso, né? A pessoa cometer, então, o suicídio. É basicamente essa que a gente está falando aqui, né? Essas são as clássicas, né? Então, a psicose, né? Porque a pessoa rompe com uma situação, sabe, real. Então, foi o caso dessa menina que eu falei, né? Porque aí ela está vivendo uma situação que não é simbólica só, né? Para ela é uma situação, ela está vendo algo ali que para ela faz um sentido e que ela vai se jogar porque alguém está mandando ela, assim, que ela faça isso, entendeu? Ela está dentro de uma situação de surto, né? Alguém está dizendo para ela que ela tem que fazer, e aí ela faz, entende? Não é uma situação que ela, simbolicamente, pelo sofrimento, ela não aguenta mais o sofrimento, e aí ela não vê saída, e ela, num ato, sabe, desesperado, como eu falei, ela comete suicídio. Então, essa situação, sim, a depressão grave, né? Porque a pessoa, ela é até uma situação que, assim, eu considero regressiva nessa depressão grave, porque você vai sumindo, né? Você vai sumindo, você vai se afastando tanto da vida das pessoas, você corta todos os vínculos, e aí você não é mais. Então, nesse caso, é muito risco de suicídio. Até um suicídio que a pessoa não come mais e ela morre. Não porque ela comete algum ato, mas é porque ela paralisa. Ela não come, ela não toma banho, ela não faz nada. Ela paralisa mesmo.
Na verdade, existem, então, várias maneiras de se suicidar, né? Inclusive nesse sentido aí. A pessoa se isola a ponto de não cuidar de si mesma até levar à morte. Se a gente for, esse é um tema muito amplo, né? Porque assim, a gente está falando desse tipo de suicídio, que é um suicídio mais que você caminha, que você vê uma situação, né? Mas tem assim os suicidas que não dão valor nenhum à vida, né? Exato. Que só que não vai ser da mesma forma, mas que quem usa droga, por exemplo, assim, é um suicida. Porque ele pode, a qualquer momento, morrer. A questão é, essa pessoa está sofrendo muito, só que ela não está falando, não está mostrando. Sim. E tem alguns casos clássicos, a gente sabe, na Bíblia, de pessoas que pediram a morte. É uma forma desse também. A gente lembra que Jó foi um. Jó não amaldiçoou a Deus pelo seu sofrimento, mas chega um momento que ele responsabilizou Deus, sim, ele não amaldiçoou, mas responsabiliza Deus pelo seu sofrimento, porque é o que a gente falou no início, era a maneira antiga de interpretação acerca dos problemas ou das situações. Mas Jó pediu a morte. Você tem o caso também do grande profeta Elias, que foi capaz de encarar 450 profetas de Baal e mais sei lá quantos da deusa Azerá, mas que diante de uma mulher ele tremeu, viu? O poder de uma mulher, quando a mulher ameaçou ele. Não brinca, não. Não é? Entrou no seu mundinho e pediu a morte. Quero ficar aqui até que se vá. Mas o que é isso, gente? Desespero. É desespero, é pânico, não tem saída, né? Eu acho que, assim, se a gente pudesse falar uma frase sobre isso, seria não, quando você não vê saída nenhuma. Não é uma situação, eu acho que não tem. Não tem saída. Acabou. Né? Olhei para um lado, olhei para o outro, não tem saída. Não adianta. Então, às vezes, uma palavra, como é que você está? Vai ser, sabe, uma saída. E a gente não sabe, né? Então, assim, esse momento é um momento que assim, é um momento de total desamparo, né? E não tem jeito. Eu penso que o foco a gente precisa sempre pôr na situação relacional, né? Sempre. É daí que as coisas se formam. Importante é que tudo se forma, né? E a gente precisa pensar nisso para poder prevenir a coisa. Eu gosto muito de ficar trabalhando na prevenção, né? Porque depois que tudo já está feito, você pode até tratar, mas é muito mais fácil quando a coisa nasce, né? E aí você consegue, assim, sabe, intervir antes, para que ela não chegue a esse ponto. Uma das perguntas que a gente levantou enquanto estava pensando sobre isso foi a questão da prevenção, né? Porque eu acho que nesse mês a gente fala muito sobre isso, né? A prevenção do suicídio é um mês que a gente tira, eu acho que como sociedade, para falar um pouco sobre prevenção, mas isso não é uma coisa que a gente fale tanto, e até que a gente não sabe muito bem os meios para como a gente fazer isso. Então, assim, queria ouvir a sua opinião em relação a isso, por que a gente não falava tanto sobre prevenção e o que a gente de fato pode fazer, né? Eu acho que os próximos passos. Eu acho que complementando um pouquinho a pergunta da Sara, para a Kátia responder, é que acho que dentro dessa área de prevenção, acho que muita gente evita falar, porque também tem aquele mito de que se a gente falar, a gente vai incentivar. A gente incentiva. E a gente incentiva, né? Então, isso é verdade, né? Será que é isso mesmo? Pelo contrário, né? Se a gente falar, a gente desmistifica. Né? Eu gosto muito de, quer dizer, eu falo bastante sobre isso, né? Sobre os monstros que a gente tem, né? Então, às vezes, quando você não fala sobre alguma coisa, essa coisa se torna muito maior do que ela de fato é. Né? E aí vem o pânico, vem tudo, né, com relação a esse grande monstro que a gente tem, é uma montanha que se forma às vezes na frente, e aí a gente acha que não vai ter saída, né, porque se formou essa montanha, e quanto menos você falar, mais essa montanha cresce. Maneira de que isso vai ficando menor é quando você trata o assunto. Então tudo precisa ser falado, tudo, absolutamente tudo. Com sinceridade, sabe? Clareza. Porque quando você consegue fazer isso, você compartilha, ou seja, você divide,
e não deixa tudo para só um lado, né? Isso vale para tudo no casamento também, em tudo, né? Se a gente acha que tem que dar conta, que é uma coisa só nossa, e a gente não, sabe, divide, a coisa fica muito maior, o peso é muito maior. Então, isso vale para filhos, adolescentes, pais, né, todo mundo. Acho que a gente precisa falar, e é um pouco disso, né, falar sem ter medo do julgamento, porque seja dentro ou fora, assim, sabe, do nosso meio, né, há muito medo do julgamento. Então, mas se eu falar isso, vão ficar pensando o quê? Que eu não sou tão, sabe, espiritual assim? Que eu não sou tão crente assim? Vão achar, entende? Então, o medo desse julgamento faz com que a gente, às vezes, não fale do sofrimento, da dor que todo mundo sente. Todo mundo partilha, né? Todo mundo tem as suas disfunções, num campo ou no outro. Então, se a gente não abre para isso sem o medo do julgamento, e às vezes acontece o julgamento mesmo, o pior e mais grave é isso, né? A gente vai ficar doente. Não adianta, né? Então, assim, a prevenção, Sara, seria isso. Seria que a gente conseguisse falar, que a gente conseguisse tratar isso, que a gente não tivesse, sabe, misericórdia uns dos outros, né? E assim, soubesse que nós todos vivemos a mesma coisa, que é essa, sabe, dificuldade em sermos, assim, sabe, em sermos seres humanos, né? E vivermos as mazelas disso. Nossa alma, sabe, complexa pra caramba, né? Então a gente vive, a gente sofre, a gente chora, a gente sente dor, e a gente precisa poder, sabe, dividir isso. Se a gente conseguir, seria tudo muito melhor. Mas não é uma coisa fácil, né? Porque tem algum perfil? Como assim? Tem uma pergunta. Qual o perfil de quem geralmente pretende cometer suicídio? Fala-se muito nisso também. O perfil não tem, você tem sinais, tá? Quando a pessoa mudou de comportamento, é um sinal. Se ela começar a se desvincular muito das pessoas, é um outro sinal. Ela ficou mais quieta, ela está falando menos, não faz questão mais. Ou quando ela começa a mudar de humor, né? Acontece também isso. Então, não tem uma coisa que a gente possa dizer que vai dar um sinal não é sempre da mesma forma, né? Mas se a gente presta atenção, a gente vai perceber que aquela pessoa não está mais tão próxima, que ela está mais triste, que ela não está falando tanto, ou que ela está assim, eufórica demais, também é um outro lado, sabe, da depressão, né? Porque a gente pensa que é só quem está super triste, quem não tem mais, quem perde o sentido da vida, assim, apesar de que a depressão tem sempre perda, tá? Tem sempre uma perda, seja ela uma perda de fato ou uma perda simbólica, sempre envolve perda. Então, mesmo que essa pessoa comece de repente, ela é uma pessoa quieta, tá? Comece de repente a falar muito, a fazer muitas coisas, bom, alerta, alguma coisa não está bem ali. É uma disfuncionalidade, assim, você percebe que tem alguma coisa que saiu fora do tom. E aí você começa, então, a tentar saber o que é, entender o que é. Às vezes está ali nascendo uma situação que ela se forma, né? Então seria isso, assim, você ficar mais atento, né? Procurar conhecer, procurar saber. Eu posso trazer uma outra coisa aqui em relação ao diagnóstico, né? Eu acho que hoje a gente tem muito acesso à informação. As pessoas entram na internet, elas colocam o que elas sentem e elas mesmas se diagnosticam, né? Eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, acontece muito. E pelo que você está falando aí, é uma pluralidade imensa de sintomas e de situações, é um conjunto de coisas, né? Que levam a esses transtornos, como você explicou para a gente inicialmente. E quão é importante esse acompanhamento de um especialista, né? De uma pessoa que realmente tenha compreendimento, né, da seriedade dessa situação. Eu acho que muitas vezes a gente, como
amigos ou, enfim, familiares, a gente pode dar um suporte, mas acho que esse encaminhamento para um especialista, ele é muito importante. Eu queria saber isso de você, assim, o que você acha, porque acaba que muitas pessoas que também não sabem lidar muito bem com esse assunto acabam tentando assumir um papel que não é delas. Sem dúvida. E isso acaba, assim, o que você acha disso, né? E ouvir sua opinião. Eu acho que hoje, assim, isso está de fato acontecendo muito. Tem dois lados, né? É muito bom que as pessoas saibam mais, mas por outro lado é sempre muito raso, né? Você dá um Google lá e vem uma série de coisas, uma série de textos, né? Artigos, alguns que não são bons. É tudo muito raso. Você não conhece a fundo, você conhece parte só, e aí acontece muito isso, da pessoa chegar já dizendo, olha, eu tenho isso, isso e aquilo, né? Eu falei, não, calma, né? Vamos primeiro escutar, ver o que está acontecendo, mas assim, é comum acontecer isso, tá? E é muito risco, tanto de um dizer para o outro, né? Que aí você acha que já sabe, acha que sabe o que fazer, você bota lá como, como fazer com quem tem a depressão, né? Assim, sabe, o que dizer para quem tem depressão? Isso é muito risco, como você falou bem, Sara. A gente, às vezes, sem se dar conta, sem que a gente saiba, a gente está fazendo coisas que podem ser até danosas à pessoa, né? Porque é assim, a gente não trata de sabe, transtorno, a gente trata de assim, uma pessoa que tem esse transtorno, entendeu? Então, assim, não é uma coisa única, não tem uma forma. Aquela pessoa está sofrendo, ela tem uma vida, ela tem a forma de ser, né? Ela tem uma história, e a gente precisa entender isso. Aquela pessoa, naquela história, e o que significa isso para ela, o transtorno que ela tem dentro da vivência que ela tem. Então, se a gente tomar como uma fórmula, realmente isso é um erro, né? E pode ser de muito risco, sim. Assim, se vocês perceberem que uma pessoa vive isso, a melhor maneira é que assim, converse com a família, se for uma pessoa jovem, né? Que ela precisa de ajuda. Fazer o papel de estar do lado, sabe, ajudar, de alguma maneira funcionar como essa rede, sabe, de apoio, tá ali, né? É uma coisa. Acolher é o papel que a gente tem, né? Mas como se tratar é uma coisa que tem que ser feita por uma pessoa especializada mesmo. Não, perfeito. Essa era a minha próxima pergunta. Acho que ficou bem claro. Muito obrigada. Nada. E tem uma pergunta aqui para ti também, você acha que já, mais ou menos, você já comentou sobre isso também. Como a família pode contribuir para evitar isso? Que conselho você daria para os pais? Então, a prevenção também, eu acho que chega muito para os pais, né? Porque tudo é uma formação. A coisa começa lá atrás, sempre, né? Não é que ela não termina lá, mas assim, ela começa, né? Então, quanto mais os pais entenderem o que está acontecendo, melhor eles vão poder lidar e mais saúde o filho vai ter, tá? Então, o que acontece? Como eu falei, a gente está num momento de cobrança demais, né? É cobrança de pais e filhos, né? E muitas vezes você não para ouvir o seu filho. Assim, é comum que eles falem, né? Sabe, as crianças comentem que, assim, qual é a primeira coisa que o pai faz quando chega em casa? Ah, como é que você foi na escola? Como é que estão suas notas, né? Nunca olha, como é que você está? Como é que como é que você se sente hoje? Então, isso faz com que com que desde cedo a gente não consiga lidar com o que a gente está sentindo, a gente não dá valor ao que a gente sente, a gente não consegue dizer sobre o que sente, não é uma prática, né? Então, eu sempre converso com os pais assim, porque primeiro a gente escuta, depois a gente fala. Como pais, a gente às vezes tende a discursar demais, né? Mas não escuta, não sabe o que você está vivendo, para aí sim, sabe, acolher e aí você poder dizer. Então, se o seu filho
não está tirando boas notas, por exemplo, não partir para logo a bronca, a briga, sabe, o castigo, né? Eu vou tirar o celular e aí, né? Assim, por aí vai. Mas tentar saber o que está acontecendo com ele antes. Porque pode ser que ele esteja depressivo, com tédio, achando que a vida não faz mais, sabe, sentido, ainda que ele tenha 7, 8, 9 anos. Ouvir mais, saber o que está acontecendo. Estar atento, né? Que a gente corre tanto que não escuta, nem sequer os filhos. E estar atento, porque isso é uma realidade dentro da igreja, né? O tabu na igreja precisa ser quebrado acerca dessas doenças ou transtornos mentais e, sobretudo, aquilo que vai culminar no suicídio, que é talvez a parte mais trágica e dramática do processo. Uhum. Isso é uma realidade. O suicídio é uma realidade dentro da igreja. A gente sabe da estatística terrível que tem de pastores americanos que cometem suicídio, né? Aqui também aí começamos a ver pastores se suicidando aqui no Brasil, as Uhum. pessoas entram em pânico, né? Caramba, se o pastor se suicida, o que será de mim? Aquela coisa toda. Mas é a triste realidade. Então, olha só que interessante. A cobrança é assim, mais uma vez, a cobrança de perfeição. Porque na Isso. hora que você não consegue ser aquilo que os outros esperam que você seja, você não é mais nada. Entende? É isso que está em jogo aí. Esse é o passo atrás que a gente precisa começar a dar. Validar aquilo que a pessoa é, não aquilo que você espera que ela seja, ainda que seja um filho. Validar o que sente, não dizer que é mimimi, É. entende? Se você sofre, você sofre. Ó, então, estamos juntos aqui. Essa palavra estamos juntos, mesmo que a gente utilize muito hoje, né? Esse estamos Tamo juntos, junto? a gente raramente está realmente juntos, né? Então, mas acho que é uma prática, sabe? Eu trago aqui como uma coisa que eu, assim, vivencio, me preocupa muito. Eu converso com os pais diariamente sobre isso, tá? E eu acho que é uma prática que a gente precisa ter. A gente para, pensa e muda, né? Não é uma crítica, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, né? E eu converso também com os pais muito isso. Não é banco de réus, né? Mas é só para que a gente pare, pense e aí a gente mude. Se a gente não sabe, se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não muda. Tá tudo bem, né? Só que não está. Os sinais dizem que não está bem. As crianças estão ficando doentes, as pessoas estão cometendo, sabe, suicídio. Então, não está bem. Então, a gente precisa parar, dar um passo atrás, entender, né? Opa, peraí, vamos ver o que está, né? Vamos ver, assim, que cenário nós temos aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. E é isso que a gente precisa fazer, enquanto pais, sociedade, sabe? Sim, sabe, comunidades, igreja, né? É parar, pensar e mudar naquilo que a gente percebe que necessita. É aquela situação, né, dos pais, às vezes, não, nós somos pais, a gente sabe tudo, né? Nós sabemos o que fazer, sabemos o que dizer. Eles não sabem, não é assim. A gente também erra, né? A gente Perfeito. precisa, sabe, refletir, escutar, entender. Frases como, olha, para com a palhaçada, né? Não chora, o que é isso? Que palhaçada, poxa, que tá sendo fresco, qualquer coisa parecida. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa, deixa para lá, tira a validade do que a criança está sentindo ou do que o jovem, adolescente está sentindo. Ele diz, então não vale a pena mesmo, né? Não vou nem continuar falando porque não vale a pena. E aí esse não vale a pena é que vai sendo, que pode ser algo que com o tempo realmente desista. Não vale a pena. Na família não vale a pena, na igreja não vale a pena, os amigos não vale a pena, então não vale a pena. Então, assim, gente, a prevenção é isso. Eu acho que essa conversa também vai servir
não só um alerta para a igreja, mas um incentivo também, né? Para a gente ser aquela rede de apoio que a Kátia falou, que essas pessoas precisam, né? Que a nossa teologia seja saudável, né? Que a E gente prática. prática, né? Que a nossa, que a gente diz seja condizente com a maneira que a gente está agindo, né? Então, acho que serve de alerta, mas também de um incentivo, né? Da gente ser Sim. essa rede de apoio aí para essas pessoas. Sejamos íntegros, né, Isso aí, Paula? Inteiros, né? Falando e integridade. fazendo integridade. Amém. Bom, pessoal, muito obrigada. Era isso que a gente queria trazer para a discussão, né? Que a gente continue falando sobre isso. Era isso que a gente queria deixar para vocês aqui. Na próxima aula tem mais. A gente pede para que, se você tem alguma dúvida, você entre em contato conosco. A gente vai deixar todas as informações no grupo de avisos da CJV. Se você ainda não faz parte do grupo de avisos e quer fazer parte, você pode colocar aqui nos comentários do YouTube ou falar com a gente pelo Instagram. Mas as suas dúvidas são super bem-vindas, sugestões de tema também são. E a gente te espera na próxima aula para falar muito mais sobre a palavra e sobre esses temas que têm sido tão bons, né, para a gente discutir. Tá bom? Um beijo e até a próxima.